que foram erodidos da formação Serra Geral. É até interessante porque são arenitos bem esverdeados e essa cor esverdeada ela foi herdada dos clastos que foram erodidos da formação Serra Geral. Então, é um pouco disso que eu queria falar com vocês. Valeu, obrigado. Agradecemos ao professor por esclarecer sobre esses temas envolvendo a formação da Serra Geral. Tratando agora sobre a segunda erupção abordada em nosso episódio, o Decantreps, que é um blip de idade cenozoica de aproximadamente 66 milhões de anos, que dá origem a uma das maiores províncias vulcânicas do mundo, gerando uma espessura maior que 2.000 metros de derrames basálticos e cobrindo uma área de 500 mil km², que é aproximadamente o tamanho dos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul somados, e esse derrame fica localizado no centro-oeste da Índia. Estima-se que o volume expelido foi próximo de 512 mil km³, que, comparando com uma das maiores erupções catastróficas dos últimos tempos, a erupção do Monte Santa Helena nos Estados Unidos, em 18 de maio de 1980, produziu apenas 1 km³. Nisso podemos ter uma noção e uma dimensão e, obviamente, uma comparação desses eventos. Obviamente, imagina o estrago que esse blip poderia ter feito nos dias atuais. O período em que esse basalto, gerado entre 65 e 60 milhões de anos atrás, coincide com a extinção dos dinossauros, próximo também do impacto do meteoro Chicxulub, no México. Tratando sobre esse assunto, convidamos nossa PED, Isabela Jurigan, que possui graduação em Geologia pela Unicamp em 2015, mestrado na área de Paleontologia em 2018 e atualmente é doutorando no Instituto de Geociências da Unicamp, para abordar um pouco sobre esse Decantreps e sobre esse tema de vulcanismo. A respeito dessa extinção, essa extinção ela é conhecida como a extinção do Cretáceo Paleógeno, que ocorreu há cerca de 65, 66 milhões de anos. E apesar de não ter sido o maior evento de extinção na história da vida, esse evento de extinção é o mais popular, geralmente as pessoas conhecem, e exatamente pelo fato de ter sido o evento que causou a extinção, o desaparecimento dos dinossauros não avianos. Mas vale lembrar que não foram só os dinossauros, que se extinguiram, mas também, por exemplo, pterossauros, amonoides e outros grupos de organismos que viviam nesse período. E o que a gente sabe é que no final do período Cretáceo ocorrem dois grandes eventos geológicos que poderiam ter sido a causa dessa extinção em massa. O primeiro é a queda e o impacto de um meteoro, cratera chamada de Chicxulub, se encontra lá em Yucatán, no México, e essa é a hipótese mais popular e mais aceita pelos cientistas. No entanto, existe uma segunda teoria, que é a teoria do vulcanismo de Deccan, que se encontra lá na província magmática de Deccan, na Índia. Esse vulcanismo, na verdade, ele se inicia antes do evento de extinção, há cerca de 69 milhões de anos. Lá durante o final do período Cretáceo também, e vai terminar por volta de 60, 61 milhões de anos, isso já lá no Paleógeno. Mas o que é interessante sobre esse evento é que é exatamente por volta de 66 milhões de anos, que é a idade da extinção e a idade do impacto do meteoro, o vulcanismo que estava ocorrendo lá na Índia, ele se intensifica e praticamente 70 a 90% do volume total da província do Deccan acaba se depositando nesse período, nesse intervalo de tempo. Então ele se deposita de maneira muito rápida, dentro de 750 mil a 1 milhão de anos, o que é considerado um intervalo muito pequeno no tempo geológico. Então, por causa disso, existe na verdade uma terceira linha de pensamento que acredita na hipótese que, na verdade, a queda do Chicxulub ela teria contribuído para o aumento da taxa do fluxo basáltico lá do Deccan. Então a queda do meteoro teria liberado uma energia sísmica tão grande
que poderia desencadear erupções vulcânicas por todo o mundo. E aí, no caso do Deccan, né, que já estaria ocorrendo as erupções vulcânicas, o vulcanismo, então, na verdade, ele teria se intensificado com o impacto. É claro que a gente ainda está bem longe de ter uma resposta definitiva para o que levou à extinção em massa, porém o que a gente sabe é que tanto o vulcanismo quanto a queda do meteoro poderiam ter causado alterações no regime climático a nível global. Então, os dois eventos teriam consequências muito semelhantes, e é por isso que é tão difícil a gente apontar para um culpado para a causa da extinção. Então, tanto o vulcanismo quanto o meteoro teriam injetado poeira e gases de efeito estufa na atmosfera. Então, esses gases de efeito estufa causariam chuvas ácidas. A chuva ácida, então, ela causaria a acidificação dos oceanos. E aí, por exemplo, aí os organismos que acabam biomineralizando o carbonato de cálcio, né, para fazer conchas e carapaças, já começam a ser afetados, então, por essa acidificação. E também, num primeiro momento, com a grande quantidade de poeira na atmosfera, a gente tem o impedimento da passagem e absorção da luz solar, de modo que a luz ela acaba chegando em menor quantidade na superfície da Terra. E daí, com menos luz solar, a gente tem então uma queda das temperaturas, além da gente ter um grande impacto nos organismos considerados produtores primários, que são aqueles fotossintetizantes, né, a base da cadeia alimentar, de modo que a gente acaba então afetando todas as outras espécies, né, é um efeito cascata. Mas o que é importante a gente ressaltar é que quando a gente fala de extinção em massa, a gente não está falando que todas as espécies elas morrem de um dia para o outro, tá? Na verdade, as extinções elas ocorrem de forma gradual. O que acontece, então, no primeiro momento, as populações das espécies elas ficam reduzidas. Então, as espécies que acabam não conseguindo se adaptar às novas mudanças, elas acabam desaparecendo mesmo, né, como foi o caso dos dinossauros, e daí, com o desaparecimento de determinadas espécies, a gente tem então a abertura de novos nichos, e espécies oportunistas passam a ocupar esses nichos, e daí a gente tem uma radiação evolutiva de novos táxons. E só para finalizar então, né, se a gente está falando aqui de eventos que realmente mudaram a história do planeta, então a extinção do limite Cretáceo-Paleógeno, para mim, é um dos eventos mais significativos, né, porque tenha sido ele causado ou pelo impacto do meteoro, ou pelo vulcanismo, ou a combinação dos dois eventos, o caso é que a extinção dos dinossauros permitiu a radiação dos mamíferos, né? Então, os mamíferos, a partir do Cenozoico, né, a partir do Paleógeno, eles se tornam, então, o grupo dominante. E aí, se não tivesse ocorrido, então, essa extinção, provavelmente a gente não estaria aqui discutindo sobre o que levou ou não a essa extinção em massa. Realmente, a gente pôde ver, através dos pontos tratados pela Isa e também pelo Davi, quão impactante foi esse evento vulcânico e como ele mudou a história da Terra. Agora a gente vai analisar os dois últimos eventos, que são mais contemporâneos ao homem e geraram impactos sociais relevantes. O terceiro trata-se do Vesúvio, um vulcão muito conhecido que se localiza na Itália, na cidade de Nápoles. E o evento ocorreu no ano 79 d.C. O vulcão é muito conhecido, em especial essa erupção, porque ela tem envolvimento com vida. A erupção de 79 d.C. causou a destruição das cidades de Pompeia e Herculano em apenas alguns minutos. Essa erupção foi do tipo explosiva. No entanto, vale lembrar que trata-se de um vulcão misto. Assim como comentado no início do podcast, trouxemos a vocês 3 tipos de erupções, sendo as explosivas com magmas com maior quantidade de sílica, portanto mais viscosas e com maior capacidade de aprisionar gases, o que gera eventos mais agressivos. A efusiva em composição mais ferro-magnesiana, com menos sílica, portanto menos viscosa, e com menor capacidade de aprisionar os gases e gerar essas erupções tão violentas. E os mistos, que apresentam composição intermediária e podem alternar entre esses 2 tipos de erupção. Como é o nosso caso do vulcão Vesúvio, ele é misto. No entanto, no ano de 79 d.C.,
predominou a erupção explosiva. Contextualizando, o vulcão apresenta um magma mais rico em sílica, originado essencialmente de fusão de crosta, porém a designação mais correta é mista, isso porque ao longo do tempo existiram várias erupções no Vesúvio, composicionalmente diferentes. A erupção de 79 provocou uma enorme quantidade de cinza muito fina, e os efeitos foram asfixia, queimadura, incineração e fragmentação. Tem uma curiosidade que recentemente descobriram também um caso em que o cérebro do indivíduo tornou-se vidro vulcânico, isso porque a temperatura era muito alta. Vale destacar que desde essa famosa erupção que a gente trouxe aqui no podcast, o Vesúvio entrou em erupção mais de 50 vezes, sendo a última no ano de 1944. Após essa explicação do vulcanismo do Vesúvio pelo Reginaldo, trataremos sobre a erupção do Krakatoa, em especial a que ocorreu em 27 de agosto de 1883. Localizado entre as ilhas de Sumatra e Java, esse vulcão, localizado na Indonésia, quase destruiu essas ilhas, e gerou um barulho tão alto que foi ouvido a mais de 5.000 km de distância, sendo esse o barulho mais alto ouvido na história da humanidade, explodindo os tímpanos de alguns marinheiros. A ilha desapareceu e deixou por alguns segundos um enorme buraco no mar, sendo que esse buraco foi preenchido por trilhões de toneladas de água do mar. Como vocês podem imaginar, essa água, entrando em contato com aquela superfície quente, moveu uma liberação intensa de gases, essencialmente vapor d'água, e que, com esse deslocamento da água pela lava, pelos gases e pelos detritos, geraram tsunamis, que ocasionaram a morte de mais de 40.000 pessoas. Essas partículas, que são as cinzas vulcânicas, expelidas pelo vulcão, ficaram em suspensão, que resultou em crepúsculos diferenciados, como é o caso retratado em inúmeras obras, sendo a que traremos aqui no podcast para vocês a obra de O Grito, de Edvard Munch, que retrata essa mistura de tons avermelhados, alaranjados e amarelados, criando os fins de tardes belíssimos e talvez um pouco tóxicos, semelhante ao que ocorreu no vulcão Vesúvio, como retratado pelo Reginaldo. Bom, pessoal, era isso que tínhamos para apresentar a vocês. Espero que tenham gostado. E só lembrando, para mais informações, você pode acessar a página do WordPress com conteúdo informativo complementar do nosso podcast. O endereço da página é magmacast.wordpress.com. Lá você vai ter todo o nosso desenvolvimento que fizemos até chegar na gravação desse podcast. Recomendamos para os curiosos que acessarem nossa página um documentário disponível sobre a erupção do Vesúvio. Além disso, recomendamos o capítulo 17 sobre produtos e a importância dos vulcões e o capítulo 6 sobre tectônica global, ambos presentes no livro Decifrando a Terra. Recomendamos também o podcast da BBC News para quem se interessou sobre o Krakatoa, e também fica a dica da live com os conceitos básicos de vulcanologia da mestranda Letícia Freitas Guimarães, ressaltando que é grátis e promovido pela Sociedade Brasileira de Geologia, a SBG, durante esse tempo de isolamento social. Por fim, queremos agradecer à professora Carolina Moreto, aos monitores Pad e Ped, o Raul, a Alessandra, a Larissa e especialmente ao Dan, que ajudou bastante na realização desse podcast, durante a disciplina de Petrologia e Petrografia ígnea. Agradecemos também aos nossos convidados especiais, o professor Dr. Alessandro Batezelli e a doutoranda Isabela Jurigan, pela participação especial, como também vocês, os ouvintes do nosso episódio do podcast. Pessoal, mais uma vez, não se esqueçam de visitar nossa página www.magmacast.wordpress.com para quem se interessou e gostou. Lá vocês podem ouvir outros episódios do nosso podcast. Todos eles abordam um tema geológico interessantíssimos. Confira lá, abraço!